Eu nasci em Bambuí, no dia 8 de janeiro de 1942. Meus pais são Indalécio Álvares Gonzalez e Elvira Pérez Rodrigues. São espanhóis que migraram para Bambuí no começo do século e nós todos da família nascemos lá em Bambuí. Meu pai foi um imigrante espanhol que veio no começo do século em busca de recursos, em busca de trabalho e acabou aportando em Bambuí, que era na época uma cidade muito pequena. Ele tinha aproximadamente 16 a 17 anos e criou bons amigos que perduraram pela vida toda e tomou um amor muito grande por Bambuí, ficando lá pela vida inteira. Morreu lá, foi enterrado em Bambuí. Todos os seus bens de raiz estão lá em Bambuí. Ele nunca quis aplicar nada fora da cidade, era muito sistemático. Ele foi uma pessoa que realmente marcou uma época na cidade e do qual nós temos, toda a família, temos muito orgulho. Minha mãe também é espanhola. Depois que ele veio ao Brasil, ele voltou à Espanha para fazer serviço militar, conheceu minha mãe, casou-se e disse para ela: olha, é um lugar que nós podemos ser muito felizes na vida e constituir família seria em Bambuí, no Brasil. Ela a princípio relutou muito, muito nova, numa época muito hostil, uma cidade de interior, um sertão, mas veio com ele, ficou a vida inteira, teve todos os filhos em Bambuí e também está enterrada em Bambuí junto com ele. Minha infância foi maravilhosa, né? Cidade pequena, com muitos amigos, conhecendo todo mundo, com um relacionamento muito bom. Filho de uma pessoa de uma certa influência na cidade. Com isso, as portas se abriam com muita facilidade. Realmente foi linda. Eu fiz até o terceiro ano, que hoje corresponde à 7ª série, lá em Bambuí. Depois eu fui para Pará de Minas estudar em colégio interno, mas sempre voltava de férias e era aquela maravilha, aquela festa. A minha primeira professora viva, muito nossa amiga, ela chama-se Ivete Franco, mora em Bambuí até hoje, uma pessoa ilustre, muito respeitada e que eu tenho muita adoração por ela. Sempre que eu posso, me encontro com ela, é uma festa, é uma pessoa fantástica. Depois estudei no grupo José Alzamora, terminei o 4º ano primário, estudei lá no colégio, que na época eram irmãos, os irmãos de São Gabriel, salvo engano, e depois fui para Pará de Minas, onde fiquei com franciscanos até terminar o científico. Não, eu acho que eu nunca fui muito chegado apesar de admirar muito, a essa vida religiosa. Eu aprendi muito com os franciscanos. Eram holandeses, extremamente liberais, gostavam muito de esportes, fumavam charuto e brincavam. Eram pessoas, não eram aquele sistema de religioso fechado, em que a gente teria que ter medo de Deus, temor a Deus. Era o contrário. Eles pregavam muito amor a Deus. Não tinha razão, ao contrário do meu catecismo de infância, em que era temor a Deus, Deus castiga, Deus faz, Deus... Eles foram, me reverteram esse posicionamento religioso, me colocando numa situação em que Deus é amor, Deus não é castigo. E realmente tiveram uma grande influência na minha vida católica, e eu ainda sou até hoje um indivíduo religioso e que tem uma relação muito grande com a igreja, exatamente por influência dos padres franciscanos, porque eu aprendi que a vida religiosa, ela se aplica perfeitamente à felicidade, à alegria, e não só ao sofrimento, à desgraça. Pelo contrário, a vida foi feita para ser vivida com prazeres.
Eu saí de Pará de Minas, terminei o 4º ano de Pará de Minas e vim para o Colégio Santo Antônio, que também são franciscanos. Aí fiquei no pensionato, na Rua Santo Antônio, na época do bonde ainda. Eu sou de uma geração que é do James Dean, do rock, do início do rock. Então era uma geração um pouco rebelde, mas ainda com princípios e valores muito arraigados, porque na época não se mudava com a velocidade que se muda hoje. Tive uma juventude muito feliz, muitos amigos e com a condição social muito boa. Desfrutei muito de Belo Horizonte, na época maravilhosa de Belo Horizonte, né, que tinha as árvores, os bondes, uma vida pacata. E foi muito bom esse período que eu vivi em Belo Horizonte durante o científico, durante o período que eu era solteiro. Porque eu tenho uma particularidade, eu me casei muito cedo. Eu me casei com 20 anos incompleto. Depois é que eu entrei na faculdade de medicina e já estudei medicina casado e com um filho, que hoje é médico também, é o meu filho mais velho. Eu nasci médico. Lá em Bambuí tinha um médico, o Dr. Antônio Torres, que era uma figura que a gente admirava profundamente. Era um exemplo de vida, um exemplo de personalidade, altamente respeitado. E todos os meninos queriam ser igual ao Dr. Torres, inconscientemente. E também, por consequência, médicos. Tanto é que é uma cidade que, apesar de ser uma cidade muito pequena, ela tem um número de médicos de Bambuí muito grande. Uma cidade que criou muitos médicos, provavelmente em virtude da influência desse Dr. Torres, que era uma figura ímpar. Medicina, quando você entra na escola, começa a trabalhar com cadáver, com dissecar. Todo estudante é cirurgião. Depois que ele passa o 1º ou 2º ano, ele vai passando por várias especialidades. Ele vê clínica médica no 3º ano, ele vira clínico. Quando ele vê dermatologia no 4º, ele vira dermatologista. A verdade, a gente só faz uma opção pela especialidade, normalmente, no 6º ano. Quando você já está... você já viu todas as matérias, aí você vê qual que você se identificou mais. E nessa identificação, nessa escolha, tem muito da sua convivência com o professor. Vários professores me marcaram muito, mas tiveram alguns que me marcaram mais especificamente até pela postura, pelo conhecimento, alguma coisa assim. E eu então fiz opção, uma dessas pessoas é o professor Lucas Monteiro Machado, professor que era diretor da escola, que era uma pessoa fantástica e em que eu tinha muito respeito e que eu queria me espelhar, e talvez por isso eu tenha escolhido fazer ginecologia obstetrícia, que foi a especialidade que eu escolhi. Uma vez formado, eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, porque tem uma coisa interessante. No dia 7 de dezembro, como estudante, eu trabalhava no hospital ganhando X. Formei no dia 8. No dia 9, eu ganhava 3 vezes esse X. Eu fui procurar até o diretor. Por que daquilo? Porque o serviço era o mesmo, o trabalho o mesmo. Ele falou que anteontem você era estudante e hoje você é médico. Você hoje tem um diploma e anteontem você não tinha. Diante desse fato, que eu considerei realmente interessante, porque ele quis me dizer que até anteontem eu não era totalmente responsável, tinha alguém para me supervisionar, que a partir de hoje eu era um indivíduo que teria que dar rumo às minhas atitudes e à minha vida. Pelo fato de já estar casado há 6 meses, evidentemente lutando com dificuldades, apesar do apoio do pai, eu fiz a opção de ir para o interior. Fui convidado para uma cidade do interior, próxima da minha, que é Arcos. E cheguei em Arcos, tinha um hospital que era só o prédio, era um hospital fechado, e que
praticamente não funcionava e que, por falta de médicos, só tinham 2 médicos. E eu cheguei com 25 anos, com muita animação, muita vontade de trabalhar, e montamos o hospital rapidamente, fizemos credenciamento, levei um colega meu de turma, que ficou comigo lá durante 5 anos, e começamos a trabalhar intensamente em Arcos. Eu me lembro que a primeira cirurgia que nós fizemos no hospital, nós tivemos que ir a Formiga buscar agulha de raque, buscar anestésico, passamos a noite com a paciente, com medo dela sentir alguma coisa, porque não podia dar errado. Afinal de contas, era a primeira cirurgia da cidade, foi uma cesariana, era uma senhora que tinha 5 partos, e muito pequena, com desproporção grande, e passamos um aperto danado. Mas, graças a Deus, a cirurgia foi bem sucedida e, a partir daí, o pessoal começou a acreditar que o hospital realmente estava funcionando. Porque até então, o hospital era dormitório do pessoal da fábrica de cimento, não tinha nenhuma atividade médica no hospital. Aí tivemos que criar enfermeiras, tivemos uma colaboração muito grande de uma enfermeira formada que tinha lá em Arcos, que foi uma pessoa fantástica na nossa vida profissional. Ela se chama Florinda, é uma enfermeira de nível superior, que nunca tivemos um obsesso, nunca tivemos... Era uma pessoa de uma competência profissional que provavelmente até hoje nos grandes hospitais não deve ter igual. Isso nos ajudou muito, muito, porque nós tínhamos muita tranquilidade com relação à esterilização, ao material cirúrgico, a partos, etc. E ali eu fiquei 10 anos, nasceram 2 filhos, que são arcoenses, e durante esse período todo nós ficamos em Arcos, aonde eu tenho muitos amigos e muito orgulho de ter ficado esse período. Até posso dizer que sou arcoense de coração, sou bambuiense de nascimento, adoro Bambuí, mas gosto muito de Arcos, fui muito bem relacionado em Arcos, tenho bons amigos e passei uma fase bonita da minha vida. Recém-formado, jovem, com muita disposição para o trabalho, então isso marca muito, e esse período de Arcos me marcou muito e por isso eu adoro. Tem algumas indicações que o parto por via baixa, o parto normal, não acontece. Então vai levar por consequência a morte do feto e talvez até a morte da mãe. Então não existe outra alternativa a não ser o chamado parto cruento ou a cesariana, que não deveria existir, uma vez que gravidez não é doença, que parto é uma coisa absolutamente natural e qualquer intervenção cirúrgica deveria ser evitada. Mas em alguns casos da medicina ela é absolutamente imprescindível. Tem que ser feita e mais, tem que ser feita em tempo hábil para evitar que a criança entre em sofrimento e que possa ter algum prejuízo cerebral. Eu toda a vida respeitei muito os políticos, acho que política é uma ciência essencial em tudo na vida, mas eu sempre quis me manter apolítico. Eu nunca gostei de política, nunca nem passou pela cabeça qualquer candidatura a cargo legislativo, executivo ou alguma coisa. Tenho grandes amigos políticos, mas pessoalmente eu tenho uma certa aversão à atividade política como tal. Nunca fui político, não gostaria de ser. Para te dizer com franqueza, não deve. O médico não perde a eleição, porque acaba a população ou o cliente devendo favores ao médico, favores profissionais, que não tem que pagar com voto. Ele tem que pagar com a gratidão, com a amizade, com a reciprocidade, com a lealdade, mas ele acaba pagando um determinado valor com voto. Então o médico é uma figura que politicamente é muito forte. Ele tem muito voto, porque são às vezes situações que o indivíduo fica devendo um favor ao médico
a vida toda, ou ele acha que deve esse favor a vida inteira, e uma forma que ele encontra de pagar é votando, pedindo a família para votar. Então, politicamente, o médico é muito forte. Mas à medida que ele faz política, ele começa a complicar o desempenho profissional. Tem os que não gostam dele politicamente e começam, por causa disso, a contradizê-lo profissionalmente, não conseguem diferenciar o político do médico, e ele acaba se prejudicando profissionalmente. E eu acho que as duas coisas não se dão muito. Perdi paciente, não. Para mãe, não. Criança, sim, já algumas vezes. Lamentavelmente, a medicina te dá uma alegria profunda e às vezes te dá tristezas também muito grandes. Principalmente no interior, onde os recursos são muito limitados, você sempre conta com a atuação de Deus, ou com a participação de Deus, porque você não tem colegas de outras especialidades, você tem que fazer o parto, cuidar da criança, às vezes, imediatamente, porque ela, às vezes, nasceu com alguma deficiência qualquer, a mãe está sangrando pelo ato cirúrgico, você não tem ajuda, você não tem CTI, você não tem equipamentos, principalmente naquela época, 30 anos atrás. Então a gente acaba, às vezes, perdendo algum paciente que não gostaria de perder, mas que às vezes até mesmo às vezes por incompetência, nunca por negligência, mas por falta de recursos ou por situações de fato de doença, a gente acaba perdendo pacientes que não gostaria nunca de perder. Mas acontece, é fato. E eu passei por pouquíssimas experiências a esse respeito, mas eu acho que todo profissional passou. Todo mundo, lamentavelmente, deixou de dormir algumas noites chateado com a evolução de um paciente que não foi aquela que queria. Apesar de todas as medidas terem sido tomadas, o paciente evolui mal e a gente não consegue fazer nada. Olha, é uma figura interessante. Eu tinha um colega lá, mais velho, que era muito contra as parteiras. Eu acho que a parteira, sim, essa é um mal necessário. Ela é uma mulher que tem a vivência do parto. O parto é uma coisa absolutamente natural. O canal de parto foi feito para uma criança nascer, tem todas as condições de nascer, com ou sem o médico. Não é uma doença que tem que obrigatoriamente ter a interferência do médico. O médico é importante para determinar situações anormais. Uma criança transversa, uma desproporção céfalo-pélvica, alguma coisa que vai fazer com que esse feto sofra, que às vezes não nasça, que põe em risco a vida da mãe e que a parteira, infelizmente, não teve esse preparo. Mas o parto normal, em condições normais, às vezes na ausência do médico, a parteira é de uma importância fundamental, quanto à higiene, quanto ao conforto da parturiente, quanto à limpeza da criança, o corte do cordão umbilical, a que distância cortar. Então ela é de um valor muito grande, que muita comunidade, onde não tem médico, essa parteira é fundamental. Ela é importante, eu toda a vida gostei de, inclusive, chamá-las, instruí-las, mostrar como que elas deveriam agir numa situação em que não tivesse um recurso maior por perto e que ela soubesse da limitação dela, até onde ela poderia ir, até onde ela poderia trabalhar e até onde ela deveria pedir socorro, pedir ajuda ao médico, exatamente por falta de preparo, falta de maiores estudos a respeito da fisiologia do parto e do momento do parto. Mas eu sempre as considerei muito importantes, particularmente nas localidades onde não tem outro recurso. Elas são fundamentais, são importantes. Eu tenho 42 afiliados na região. Era muito comum
principalmente nas gestações difíceis, a mãe, por gratidão, nos chamar para padrinho. E, apesar do prazer que me dava ser padrinho das crianças todas, às vezes a coisa incomoda um pouco, porque domingo à tarde, o padre só batiza domingo depois do almoço, que era normalmente um dia que a gente tinha de folga, você tinha que ir lá na pia batismal, segurar o afilhado. Mas hoje eu adoro, tem vários que eu... Um desses meninos, foi uma coisa até muito interessante, a mãe desse menino chegou no hospital com 9 meses de gestação, com eclâmpsia violentíssima, e nós operamos essa senhora durante 11 horas. Ela teve um sangramento e não parava de sangrar, fizemos esterectomia, pressão zero, ela em choque, demos todo o sangue que nós tínhamos de estoque no hospital, começamos a retirar o nosso, operando eu e o doutor Ivan, que operava comigo. Retiramos o nosso sangue também durante a cirurgia, sem saber a quantidade, porque conseguimos tirar essa paciente do bloco cirúrgico. Ela morreu 10 dias depois, com insuficiência renal aguda, porque naquela época não tinha muito recurso, não tinha transplante renal nem nada. Ela entrou numa nefrose e veio a falecer 10 dias depois. E essa criança ficou no hospital. O pai não quis o menino, deu o nome de Afonso, e nós batizamos, e eu quis ficar com esse menino para mim, cuidar, adotar essa criança. E ele ficou no hospital durante 2 anos. E as enfermeiras se apegaram tanto a esse menino, que depois não me deixaram adotar a criança. Uma das enfermeiras entrou em parafuso se não ficasse com o menino e tal, e eu tive que ceder e ela adotar a criança, porque eles criaram loucura com o menino. Nós todos ficamos doidos com a criança. 2 anos, era um menino maravilhoso, ia dormir no quarto dele, junto com a enfermeira plantonista, e não me deixou adotar essa criança. Esse menino hoje mora em Arcos, chama Afonso também, já está moço, casado, mas foi um fato interessante, porque deu briga para ficar com a criança. Tinha disputa para ficar com esse menino. E ele ficou 2 anos e meio no hospital. Depois essa enfermeira adotou e levou ele para a casa dela e ficou em definitivo com a criança. Bom, de Arcos, depois de um certo período, os filhos começam a crescer, o mais velho já estava em Belo Horizonte, sozinho, e eu tive um convite para ser chefe do serviço médico da Siderúrgica Mendes Júnior, que estava se implantando em Juiz de Fora, e eu tinha que fazer uma opção por cento maior, e acabei aceitando o convite e vim para Belo Horizonte, na Siderúrgica, no período que ela ficou em Belo Horizonte, e depois fui para Juiz de Fora como chefe do serviço médico deles, aonde eu fiquei durante 6 anos praticamente. É interessante, porque quando, em 1972, surgiu uma lei em que as indústrias tinham que ter um sistema que chamava de medicina ocupacional. Era obrigado a ter o que a gente chama hoje de médico do trabalho. Era um médico que seria capaz de coordenar o ambiente de trabalho, etc. Como em Arcos tinha 5 indústrias pesadas e não tinha médico do trabalho, as 2 empresas para quais eu prestava assistência médica quase que me impuseram que viesse a Belo Horizonte fazer esse curso de medicina ocupacional. Eu tive que fazer esse curso, que durou 1 ano, vindo a Belo Horizonte toda quinta-feira e voltando domingo, para poder assumir o serviço médico dessas empresas lá. Com isso eu criei um certo conhecimento a respeito de medicina de empresa e até do nível de administração desse pessoal, das necessidades.
E criei uma bagagem para que a Siderúrgica Mendes Júnior me considerasse, dentro da lista de médicos, me escolhesse. Razão pela qual eu fui parar de ginecologista a chefe de serviço médico de empresa, de construção civil, de construção pesada. Infelizmente, no Brasil, cria-se uma lei, coloca-se em vigência, mas sem saber se o usuário tem condições ou não de cumprir aquela lei. A aplicabilidade da lei não é muito pensada quando ela é criada. Agora, as grandes empresas não. Essas são alvo da fiscalização e elas têm um poder econômico maior, elas cumprem rigorosamente. Na Mendes, por exemplo, o serviço médico era fantástico e muito bom. Da Mendes Júnior, por uma questão até de adaptação em Juiz de Fora, eu me adaptei muito bem, mas a família teve uma certa dificuldade, por causa de clima, principalmente. Eu voltei para Belo Horizonte a convite da Tratex para ficar no serviço médico da Tratex, onde eu permaneci por mais 4 anos. Então eu passei praticamente 10 anos no hospital em Arcos, até aqui, né, até essa fase da minha vida, e 10 anos em empresa. Quando eu voltei para Belo Horizonte, no final da Tratex, quando ela já estava realmente diminuindo as atividades, é que eu pensei em ter uma outra alternativa da prática médica, porque eu não queria me afastar de medicina de forma nenhuma. Como até hoje estou envolvido com medicina, apesar de já ter 30 anos de formado. A medicina, ela tem 2 fases muito importantes. Primeiro é a fase do recém-formado, que ao lado da insegurança tem a euforia. O médico, ele está louco com medicina. Ele almoça a medicina, janta a medicina, sonha com medicina, apesar de ser muito inseguro. Até os 5, 6, 8 anos de formado, o indivíduo sempre tem dúvidas. Apesar de ele estar fazendo absolutamente correto as coisas, ele tem dúvida, ele não tem segurança de dizer, olha, eu estou fazendo o melhor. Depois, com a vida, com os erros, com os acertos, ele vai criando uma conduta diferente, mas, lamentavelmente, também vai perdendo aquela euforia, aquela vontade de estar com o doente, de ver o doente. Ele passa a ser um elemento mais comedido e começa a perceber que ele precisa de outras coisas, lazer, descanso, família. E aí ele começa a ter atividades em paralelo, fazenda, alguma atividade qualquer que dê a ele o prazer de continuar vivendo, uma vez que a medicina é muito cansativa, ela cobra muito, ela é muito exigente. O médico paga um preço muito alto. Não tem hora, é dia, noite, é final de semana, é uma semana dentro do hospital. É uma situação muito estressante. Então ele começa, depois de um certo período na vida, a procurar algumas alternativas de sobrevivência, de se manter bem, manter alegre. E uma delas é fazenda. É uma coisa que eu adoro, eu particularmente gosto muito. E descansa muito, relaxa muito. Hoje é muito comum a gente brincar entre os médicos no hospital que o futuro da medicina está na pecuária. Na verdade é porque a grande maioria dos médicos acaba indo para a fazenda, criando umas vaquinhas, tendo uma meia dúzia de cavalo e procurando passar bons momentos da vida. O médico, ele nunca deve escolher medicina visando rentabilidade. Dinheiro é uma consequência, não é um fim. O dinheiro vem à medida que você prova que você é capaz. Seja medicina, engenharia, advocacia, pedreiro, carpinteiro,
carroceiro, qualquer que seja a sua atividade profissional, o dinheiro é uma consequência da sua capacidade. O que você tem que lutar e perseguir sempre é ser o melhor, ou pelo menos ser um dos melhores, porque o sucesso financeiro depende muito do indivíduo que tem maior ou menor afinidade com o manuseio de dinheiro. Não é uma atividade que deve ser voltada ou olhada como uma atividade lucrativa. Ela tem que ser olhada como uma atividade extremamente prazerosa. Dá uma satisfação, um nível de realização pessoal e profissional muito grande que talvez nenhuma outra dê igual. Quando você mexe com a vida, muitas vezes você vai para casa, o doente está lá no hospital, ele está vivo, você sabe que ele está vivo por causa de você. Ele nem ele sabe, mas você sabe que a sua atuação, com a presteza, com aquela que ele deve a vida, entre aspas, à sua atuação. Isso dá um prazer fantástico, isso dá uma satisfação muito maior do que o pagamento financeiro. Isso é que é o foco da medicina e é nisso que o estudante deve olhar. Não pelo fato de ele ficar rico depressa, porque isso hoje não acontece com especialidade nenhuma, com ninguém. Sou radicalmente contra, peremptoriamente contra, vou morrer contra, evidentemente respeitando-se algumas condições que são inevitáveis. Mas a vida não é no nascimento, a vida é na geração. Então, quando você mata uma vida que não tem nem o direito de defesa, isso é de uma gravidade e de uma covardia fora do comum. Eu não acho que a mulher é dona do corpo, ela é dona até gerar um filho. Gerou, ela não é mais dona, não. A mesma coisa acontece com a gente quando tem filho. Você não pode se dar ao luxo de fazer o que você quer, você tem que estar muito voltado para a sua família. Então, o aborto é uma coisa que eu sou radicalmente contra, porque eu, inclusive, tive uma passagem extremamente interessante. Uma ocasião chegou no meu consultório, camarada me propondo que fizesse um aborto da senhora dele, porque ele já tinha 5 filhos. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, doutor, eu não tenho condições, eu sou pobre, tenho condição de criar mais 5 filhos. Eu falei, então vamos fazer um outro negócio que é mais prático. Que idade que tem o seu menor? Ele falou, 2 anos e pouco, mais ou menos. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse que está lá na barriga dela viver, porque esse não pode gritar, não pode pedir socorro, nem nada. E você traz o outro, eu mato ele para você, esse de 2 anos e pouco. Já que você pode ter só 5, esse que está na barriga nasce, você continua. Ele falou, o senhor está ficando doido? Eu falei, não, você pode sair daqui antes que eu te avanço. Eu fiquei indignado com aquela proposta, mas quis fazer para ele uma comparação. Eu traz o de 2 anos, eu mato ele para você, desocupo o lugar. Aí o outro nasce, você quer. Ele falou, o senhor está ficando doido? Eu falei, como é que você quer matar aquele porque que não tem nem o direito de pedir socorro ou de pedir ajuda? Aí parece que ele caiu na real. Fiz o parto dessa coisa, o menino está lá, muito bem, muito vivo, mas ele assustou muito com a reação, mas eu achei a comparação no momento muito válida, muito lógica, porque eu considero que depois da geração é um ser vivo. Depois de um certo período a criança está ali só crescendo, mas ela tem coração, tem pulmão, tem boca, tem mão, ela só está desenvolvendo como ela vai crescer durante muitos anos na vida. Então eu não concordo realmente com o aborto, a não ser em raríssimas exceções, cuja indicação médica é absoluta. Nem é indicação religiosa ou legal. Indicação médica é absoluta. Aí não tem jeito. Sem nenhuma dúvida, família é uma coisa que você planeja. Como você planeja a compra de um automóvel, você planeja a mudança de casa, o estudo dos filhos. Você tem que planejar a constituição da sua família. Mas não é com aborto.
É você evitando a geração da criança. O que tem 1000 maneiras absolutamente seguras e práticas de se fazer isso. Planejamento familiar é indispensável. Aliás, eu considero até irresponsável o casal que não faz um planejamento familiar dentro das condições sociais, econômicas, psicológicas que o casal tem. Ele tem que fazer esse planejamento com muito critério. É muito importante o planejamento familiar. Não através de aborto, através de se evitar a formação de filhos. Mas é um erro social. O sexo é uma coisa maravilhosa, é uma dádiva de Deus. Isso não está aí à toa. E Deus caprichou muito nesse prazer, porque realmente é maravilhoso. Agora, se ele for feito exclusivamente como sexo, ele tem que prevenir essa fase importante, que é a consequência do sexo, que é a geração do filho. Um casal pode passar uma vida inteira tendo uma relação, uma vida sexual maravilhosa, com a opção de não ter filho. O filho não é uma consequência inexorável do sexo, não. Filho é uma aceitação, filho é uma opção. O sexo não tem nada a ver com o filho. O sexo pode ser praticado com muita segurança, com muito prazer, sem que gere consequência desagradável, que é um filho indesejado. Não sou muito a favor da vida sexual, da relação sexual, apenas eu acho que ela deve ter uma certa responsabilidade, que aí muitas vezes as pessoas pecam por falta de conhecimento, por falta de instrução, de informação, e cuja principal consequência não é nem a AIDS, é o filho indesejado. Ginecologia para a mulher, há 30 anos atrás, era um tabu, era uma coisa louca. Para você ter ideia, tinha senhoras que iam constar comigo, que eram amigas da Maria Lenir, que é minha esposa, e amigas nossas, que a enfermeira preparava e que na hora do exame ginecológico ela tampava o rosto. Era um tabu realmente, o exame ginecológico era um desespero para a mulher, que é um ato rotineiro, absolutamente comum, não tem nada de diferente, mas era um tabu. Hoje não, hoje a menina procura o ginecologista com frequência, ela acompanha o início da menstruação, ela sabe por que ela está menstruando, ela conversa com a mãe, ela tem instrução na escola. A coisa melhorou 1000%. A relação hoje entre a paciente e o médico é muito mais tranquila, muito menos traumática do que era antigamente. Antigamente era um tabu louco. Hoje não, hoje o conhecimento sexual da mulher e educação sexual, tanto em casa como fora de casa, melhorou muito e acabou esse tabu de que o sexo é uma coisa que tem que aprender no casamento, aprender Não. Hoje uma criança de 10 anos sabe mais de sexo do que minha mãe sabia. Essa é uma coisa que me preocupa muito. Nós temos muito poucas opções a respeito de saúde. Nós temos um sistema de saúde público que não é o modelo ideal. É um sistema que há 40 anos vem dando errado, mas ninguém tem coragem de assumir que está dando errado, de modificar. Temos uma medicina particular que extrapolou todos os limites que uma situação financeira suporta, extremamente cara. E temos como outra opção os planos de saúde, que é onde a população está se refugiando. Hoje no Brasil, por exemplo, tem 40 milhões de usuários de plano de saúde. Isso é praticamente 1/4 da população brasileira, porque ela não confia no serviço público e não dá conta de ter uma assistência médica particular. Como única opção, ela tem que... Mas há de se criar novas alternativas
para que a pessoa não tenha esse pavor da medicina constantemente, passa a vida inteira preocupado com a situação que é súbita, que às vezes é inesperada e que pode trazer um transtorno muito grande, particularmente no equilíbrio financeiro da família. A medicina não vai como deveria ir. Outros países do primeiro mundo têm fórmulas mais inteligentes e têm conseguido um equilíbrio médico da população sem tanto gasto e com mais eficiência. Eu lamento muito que não se pare para pensar, não se modifique o sistema que existe aí, porque é horroroso. É um sistema que deixa muito a desejar. Posso dizer que sim. Tenho a profissão que escolhi, a mulher que eu escolhi, que foi a minha opção. Tenho 4 filhos sadios, inteligentes, que estão desenvolvendo, estão crescendo, pessoal e profissionalmente. Tem uma situação econômico-financeira não muito grande, mas não muito invejada, mas equilibrada. Também não tem grandes aspirações, não sou um indivíduo hoje que tenho grandes aspirações financeiras. Tem bons amigos, inúmeros e bons amigos, tem uma vida social tranquila. Eu posso dizer que acho que sim, dentro dos limites da vida humana, dos limites acho que sou um homem realizado. Fé inabalável, particularmente em Nossa Senhora. Eu tenho uma relação com Nossa Senhora muito boa, de muitos anos, vamos dizer assim. Em todas as situações difíceis da minha vida, ela me socorreu sempre com a presteza e com a eficiência fora do comum. Eu tenho uma fé inabalável, particularmente em Nossa Senhora. Futuro, eu tenho 58 anos. Gostaria de me aposentar enquanto eu ainda pudesse aproveitar um período da vida. Eu acho que a vida ela tem muito valor enquanto você tira proveito dela. Você viver 100 anos numa cama, doente, só pelo fato de estar vivendo, não tem o menor sentido. Então, no futuro eu pretendo botar um short, colocar um short, ir para a praia, ir para a fazenda, ir para fazer alguma atividade não profissional que me dê prazer pessoal e gozar esses anos de trabalho e junto com os filhos, junto com os netos. Eu já tenho vários netos e acho que não espero muito mais do que isso, não. Acho que não. Eu acho que ele era muito mais... eu tenho uma admiração muito grande por ele, pela tenacidade. Eu não sei se eu teria a mesma garra e a mesma fibra que ele teve. Até acredito que não. Chegou um menino de 16 anos, sozinho, sem ninguém para cobrar, e se tornou um homem de bem, um homem que criou uma família, respeitado. Eu não sei se essa liberdade, esse condicionamento, se eu teria o mesmo sucesso que ele. Acredito até que não. Aposto mais nele do que em mim. Acho que se eu fosse ele, não teria a tenacidade, a firmeza de propósito, a garra que ele teve. Eu tenho uma admiração profunda, mas muito grande por ele e pela minha mãe, exatamente pelo comportamento da vida. Acho que eles são um exemplo, por exemplo, para nós, e eu gostaria muito de seguir, mas não sei se eu seria tão tenaz, tão firme como eles foram. Eu tive uma relação muito boa com meu pai, porque eu sou o caçula. E ao longo da vida dele, ele quis ser médico muitas vezes. Ele quis parar tudo, juntava um dinheiro e falava, vou estudar medicina. Era o sonho da vida dele.
Então, essa afinidade de medicina, quando eu formei, foi um dia muito feliz para ele. Ele vivia brincando. Quando ele adoeceu, eu fiquei com ele todas as noites, ele me chamava de enfermeiro. Ele falou: enfermeiro, eu gastei muito dinheiro com você não deixa eu morrer agora não, porque eu preciso de mais 2 anos, dá seu jeito. Ele era muito brincalhão, mas ele tinha um relacionamento muito íntimo comigo. Talvez das razões seja o fato de eu ser médico, que era uma coisa que ele gostava muito de medicina. Ele foi muito amigo desse Dr. Torres, que eu disse, e ele tinha um desejo imenso. Ele pensou em parar a vida muitas vezes e estudar medicina. Tamanha era a relação que ele tinha com medicina. Mas nunca pôde, por contingência da vida. Eu acho que, de uma certa forma, ele se realizou com o meu trabalho. Ele, com isso, passou a me admirar, ou a ter uma relação maior. Ele realmente tinha, dentre os meus filhos todos, meu irmão acima de mim, o Jim, que mora em Mambuí, tem um cartório em Mambuí, hoje é fazendeiro. Ele brincava muito que eu era o dodói do meu pai. O pai tem uma deferência especial com você, mas não é não. Talvez fosse por essa afinidade de profissão. Ele gostava muito de medicina e, pelo fato de eu ser médico, acho que ele relacionava melhor. Ah, não. Aquele é um homem ímpar, aquele é uma figura ilustríssima, é um indivíduo que tem passagens na vida, assim, de desprendimento médico, coisa que acho que muito pouco profissional vai chegar perto. O professor Lucas era um exemplo, era igual ao Dr. Antônio Torres. E mais aí uma meia dúzia de figuras ao longo da história da medicina. Aquilo é um baluarte, aquilo não, quem dera, não tem a menor possibilidade de chegar perto da figura imponente e da capacidade, do cheiro. Você imagina um sujeito fazendo medicina no começo do século. Ele cheirava a medicina, dava diagnóstico na intuição. Era uma coisa fantástica. Era um Miguel Couto, é uma figura que não... Quem dera que a gente pudesse, pelo menos, chegar perto da capacidade do Dr. Torres. Nem tenha pretensão.